Gessé Souza é formado em Direito e mestre em Sociologia pela Universidade de Brasília e doutor em Sociologia pela Universidade de Heidelberg, Alemanha. Tem formação também em Psicanálise e Filosofia. Entre 2015 e 2016, Gessé trabalhou no IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Autor de mais de 30 livros, lançou há pouco mais um, O Pobre de Direita, A Vingança dos Bastardos. Neste livro, depois de pesquisas, Gessé Souza expõe respostas à sua pergunta: o que explica a adesão dos ressentidos à extrema-direita? Gessé, prazer tê-lo aqui no canal Bob Fernandes. O prazer é meu, Bob. Acompanho muito você e sempre, enfim, com muito prazer e com muita informação boa. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado e comecemos pelo começo, né? O título do seu novo livro é Pobre de Direita, A Vingança dos Bastardos, o que explica a adesão dos ressentidos à extrema-direita. Diante de tantas buscas por resposta, essa é exatamente a pergunta que eu faço para a gente começar a falar. Tá. No fundo, quando eu iniciei a pesquisa desse livro, foi porque eu não estava muito contente com as respostas que a sociedade estava dando, que os especialistas estavam dando, etc., né? No nível social assim mais amplo, a ideia de que esse pessoal, quer dizer, o pobre que vota em Bolsonaro, obviamente é burro, é um imbecil, né? O cara que dá um tiro no próprio pé, etc. e tal. Mas isso não é razoável, porque as pessoas são inteligentes, Bob, né? A diferença Quer de dizer, essa inteligência entre impressão de que é um bando de idiota não se segura. não se segura, né? Não é o caso. Todos nós somos inteligentes. A questão é por que alguns sacrificam, o que é que está por trás, né, de uma decisão como essa, que você sacrifica o seu intelecto em nome disso. É outra questão. Não é burrice. Percebe? Né? Tá. A outra. Antes de você começar, uma pergunta que eu acho que é importante. Que pesquisa é essa? Como é feito esse tipo de pesquisa? Quantas pessoas? Como é que é isso? Para as pessoas entenderem como é que você Claro, chega às suas claro. respostas. Claro, claro. Eu faço pesquisa qualitativa, né? De uma forma como eu aprendi com o grande sociólogo francês Pierre Bourdieu, talvez o maior filósofo, ou o maior sociólogo dos últimos 100 anos. Né? E Bourdieu tinha uma concepção muito peculiar de sociologia, muito mais profunda. Né? Então, ele, na pesquisa, ele não achava, Bob, que as pessoas sabem o que elas são. Nem o mundo onde elas vivem. É um completo absurdo você partir disso. Entende? Como se as pessoas fossem autotransparentes para si mesmo e não houvesse nenhum trabalho que a dominação faz para que elas se percebam de um outro modo. Então, o tipo de pesquisa que eu faço não é simplesmente chegar lá e perguntar: você é racista? Porque o cara vai dizer não e tal, vai inventar mil coisas e tal, entende? É uma pesquisa boa quando você quer saber qual é o presidente que o cara está votando, qual é o sabonete que o cara usa, que não entra nenhum valor, nenhuma avaliação. Se não, você tem que entrar na vida da pessoa. Você tem que estar com ela, tem que reconstruir a história de vida dela. Isso que é pesquisa empírica. Né? E é Você preciso reconstrói. muitas. Oi? São precisas muitas pesquisas? Quantidade, São, eu digo? são algumas vezes. Para esse livro, eu fiz entre 120 e 130 entrevistas empíricas, né? Quer dizer, eu usei algumas, obviamente, fiz mistura de outras e tal, né? Você tem na pesquisa o quê? Reconstruir o horizonte familiar da pessoa e escolar. E depois o trabalho, etc., e outras coisas. E aí você pode perguntar o que for. Mas aí você já descobriu a classe social dessa pessoa, que é o mais importante aqui. A classe não é renda. É uma loucura de achar que a classe é renda. Isso não explica nada. Né? A classe, no fundo, é um produto sociocultural. Né? Ele é a socialização familiar mais a socialização escolar. Bob, dependendo da família onde você nasce, a escola que você frequenta, todas as
pré-condições da sua vida adulta já estão dadas, percebe? Se você está condenado ou não, se você vai ter chance, muita, pouca, etc. Já está todo pré-determinado, né? Pela classe social bem compreendida. Então, nas minhas pesquisas, o que eu procuro fazer é exatamente entender qual é o espírito da classe social daquele sujeito, quais são as humilhações que ele sofre, o que é que ele tem que passar, percebe isso? Né? E de que modo, com os parcos recursos, normalmente, que os seres humanos têm, seja cognitivo, emocional, etc., etc., como é que ele responde aquilo, entende? Então, pesquisa empírica, para mim, é algo extremamente importante, mas ela não pode ser feita como ela é feita em 99% dos casos, de um modo ingênuo, entendeu? Né? Você não pode partir do princípio, nunca, de que o cara, que é a única pessoa que pode dar informações sobre ele próprio, sabe e conhece quem ele é, percebe? Isso é uma bobagem, né? Isso não leva a nada, você só repete preconceitos. Até do ponto de vista psicanalítico, como se não existissem as personas e as máscaras, etc. Exatamente isso, meu camarada. Você antecipou tudo. Exatamente isso. Esse tipo de pesquisa, ela equivale a uma socioanálise, né? Ou seja, você usa, é o cara que pode falar sobre ele, mas você que vai ter que reestruturar quem é aquele cara. As fantasias são extremamente importantes. Nós todos, especialmente quem sofre muito, vai ter que viver num mundo de fantasia. Percebe? Isso é a coisa mais, a mais humana, mais natural de todas. Mas o pesquisador tem que saber o que é fantasia e o que não. Percebe? Uhum, certo. Gessel, eu costumo ressaltar como vendem, enxergam e como compram essa entidade una e invisível que chamam de o mercado, eu chamo assim, né? E a isso se refere como se fosse um deus. Você disse que a partir de mais ou menos 2016, esse o mercado rouba os mais pobres. Isso se deu e se dá como? Tá, ótima questão. Porque a grande questão é essa, Bob, né? No livro, inclusive, eu faço uma história da extrema-direita nos Estados Unidos, que é a que vai entrar aqui, que não é igual ao fascismo nem ao nazismo, né? Entendeu? Então você vai ter aí esse fenômeno da desorientação. Vai sair tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Não por acaso, o capitalismo financeiro, quando ele se instala em 1980, em 1990 vai ter uma grande onda de compra de todas as empresas de comunicação públicas do mundo, né? Murdoch, etc. Então, esse pessoal vai privatizar a mídia, né? E privatizar a mídia é extremamente importante, por quê? Olha, porque você pode imbecilizar o povo, claro, com uma, uma opinião só, como aquela Sônia Bride, né? Eu acho, disse ontem com o Lula, entende? E tal, mas aí o que é que o senhor acha? O senhor está falando contra juro alto, mas juro alto é bom para controlar a inflação do trabalhador, ou seja, essas coisas ridículas, né? Entendeu? Que você está montado em cima, antes de tudo, quer dizer, o que eu imagino que é a fração dos proprietários que domina o país e todos os outros. É a fração financeira do capital. Por quê? Inclusive porque ela é controlada pelos americanos. Né? Dos 20 maiores clientes da BTG Pactual, lá do André Esteves, 19 são especuladores americanos. Né? Roubo institucionalizado. A língua portuguesa é feita para a gente dizer a verdade e dizer as coisas como elas são. Né? É um elite, boy. Não produz um parafuso. Né? Um parafuso. Né? E aí, como é que ela faz? Daí o Estado e a posse do Estado ser a pré-condição do negócio dessas pessoas. Daí todos os golpes de Estado que aconteceram nesse país. Nunca foram por corrupção, esse pessoal não tem nada contra a corrupção, obviamente, né? Entendeu? Quando Michel Temer a Estes, com aquelas malas e tal, não saiu nenhum branquinho histérico em nenhuma rua, entendeu? Então, mentira, nunca foi a corrupção. Esse pessoal quer o quê? O controle do Estado. Para quê? Para roubar. É um assalto organizado. Né? É a boca de fumo da corrupção, é o Banco Central.
né? Óbvio, você joga o juro, né? Pornográfico de 2 dígitos, tudo que a gente compra, Bob, está implícito juro, está dentro do juro. Né? Então, você compra uma caneta, tem o juro lá do cara, do industrial, do comerciante, etc. Isso significa o quê? Uma extraordinária transferência de recursos da população como um todo, trabalhadora, para uma meia dúzia de especuladores ociosos e improdutivos. É só isso que o juro alto produz. E também, só para encerrar, a outra forma, quer dizer, aí tem 1000 formas, né? Isenção fiscal e não sei o quê, e tudo é roubo, né, dos outros e tal. E a coisa da dívida pública, que é um tema que eu acho que é sempre muito importante, a gente dizer que come mais de metade do orçamento público, né? E, obviamente, é uma fraude, Bob, senão se auditaria. Entende isso? Quer dizer, se você audita, a dívida ficaria muito mais legítima. Por que ninguém nunca audita? Ninguém é imbecil. Obviamente é uma fraude, como quem analisa seriamente sabe que é o tipo de quê? Dívida privada transformada em pública. Né? Entende? Esse tombo que o Paulo Lemann e os amigos dele nos deram, que é claro que vai ser o Tesouro Nacional que vai pagar esse rombo. Não vão ser os bancos, a gente sabe disso. Né? Entende? Então, você tem aí a forma como esse roubo, como esse ataque se dá. E para isso, a linguagem. Porque eu me lembro de uma reportagem da Piauí, até de uma menina que acho que era do próprio mercado, que ela disse que 6 dos 10 maiores meios de informação digital do Brasil pertencem a BTG, XP, ao mercado. E 79% das consultas sobre economia e finanças são feitas nesses meios. Esse é o jogo, né? Esse é o jogo. Você eu diz roubo, né? Hã? Quer dizer, a elite rouba e a imprensa mente. Né? Um rouba, o outro mente. Pronto, você cria uma realidade virtual. Você diz que deveriam ter dito a estes personagens que você entrevistou: olha, esses caras da Faria Lima, eles são os responsáveis por você estar nessa draga ou por terem interrompido sua ascensão. Grande parte das pessoas busca se informar nesses meios que a gente está falando aqui, né? Portanto, existindo isso que a gente está chamando, e tendo as big techs tornadas empresas de informação a partir da sua origem como empresas de tecnologia, essa é uma tarefa hercúlea de ser enfrentada, não é? Porque eu costumo pensar que as big techs impõem uma velocidade, já que sua moeda é a quantidade, o clique, elas impõem uma velocidade que é incompatível, inclusive, com reflexão para o jornalismo. É verdade. Não, completamente. Né? E é muito dominado. E aí você vê, quer dizer, em que lama nós estamos, né? Porque se você já tem ainda uma mídia privatizada, a qual é extremamente difícil você chegar, entende? Que é uma coisa assim que eu nunca entendi, como é que um governo de esquerda não estimula, entende, Bob? Porque a coisa mais importante da política é você esclarecer as pessoas. Não tem nada mais importante, o resto é secundário. Entende? Você tem que restituir a inteligência roubada das pessoas. Né? Acabaram-se com os sindicatos por conta disso, etc, etc, etc. Agora, Enquanto faziam e introduziam no Brasil as tais entidades liberais, neoliberais, etc, 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 financiadas por NED, o USAID, etc, etc. exatamente isso. Demonizavam os sindicatos como se a Fiesp, a CNI, etc, não fossem sindicatos patronais. Claro, exatamente isso. 2 pesos, 2 medidas. Né? Parece assim, 2 línguas, né? Aquele negócio, uma língua vale para um lugar, não vale para o outro. E aí você tem ainda com as redes, quer dizer, mas aí voltando, né? Quer dizer, Getúlio Vargas, né? Quer dizer, pôs a última hora, pôs lá o Samuel Weiner e tal, entendeu? Que é exatamente o que é necessário. Você precisa ter o quê? Opiniões divergentes, entende? E a nossa imprensa, como você mostrou aí, é uma ditadura do mercado, né? Mas aí você não tem sequer lideranças políticas que comprem essa briga, entende? É uma briga extremamente
comprável, né? Entende? É pela democracia. A democracia não é só o voto, é o voto consciente. Dá para você comprar essa coisa. Só que eu vejo aqui, né, faltam estadistas para a gente hoje em dia, né, que compreendam isso e que levem isso à frente, né? E aí, com as redes, isso tudo fica muito pior, porque aí, nas redes, o dinheiro, o emprego do dinheiro, ele é direto, imediato, produzindo resultados, né? Inclusive de dificílimo controle, né? Claro. Mais ainda quando você faz a comunicação ainda analógica, quando tudo já é digital. Exatamente. A cultura, eu digo, você pode até estar usando o meio, mas se você pensa analogicamente, você está na Claro, água. é verdade. É como eu penso analogicamente, o negócio é difícil. E é difícil a transição, bem sabemos, né? Exato, bem sabemos, né? É isso. Nessa equação toda sua, onde entram os militares? Que agora Ah, ficam brincando que tivemos os heróis e os vilões. Para é, quem queira começa, né? claro, claro, exato. No fundo, Bob, um tema, talvez o tema mais importante do país é a relação imperialista que esse país tem. Esse país é um país colonizado, né? Entende? Quer dizer, desse assalto aí do mercado financeiro, a parte do leão vai para o capitalismo americano, né? Entende? Então você tem aí o quê? Você tem essa forma típica do imperialismo americano, que vai se dar depois da Segunda Guerra Mundial, que vai entrar e vai dirigir agora os cursos na ESG, a Escola Superior de Guerra, né? E qual vai ser o conteúdo disso? É a concepção do Exército brasileiro e das nossas Forças Armadas como uma força auxiliar dos Estados Unidos no hemisfério. É isso que vai ser ensinado para esse pessoal, né? E aí, não por acaso, vai ser o inimigo dessas pessoas vai ser o inimigo dos Estados Unidos, ou seja, o comunismo, etc., e coisas do tipo, né? E aí você tem o quê? Você tem os militares vão fazer pelas armas, né? Como pau mandado dessas duas elites, né? Só há golpe de Estado se os Estados Unidos aconselham. A gente viu que esse último não aconteceu porque Trump não estava no poder. Essa foi a única razão de que a gente tenha tido generais decentes, né? Entende? Que se recusaram. Recusaram porque não eram burros, né? Então sabia que aquilo ia terminar numa patuscada, entende? Agora, se tivesse apoio americano, eu acredito que essa turma entraria todo no jogo, né? Então você tem aí esse elemento, ou seja, um elemento cultural também americano, né? A nossa elite adora isso, acha mais, entende? Enfim, é uma dominação cultural extremamente bem feita, que vem com Brad Pitt, que vem com Marilyn Monroe, etc., não vem com bomba, né? Quando eles mandam é um míssil tipo Lava Jato, com o Moro dirigindo, percebe? É tudo feito para que a gente nunca perceba, né, que a gente tem agora um exército que é um exército, né, que é uma máfia, porque esse exército não é exército, é uma máfia, né? Ele pensa a si próprio e tal, a sua própria reprodução e privilégio, isso não é ser servidor público, né? E que são montados a partir e a cabeça é montada sobre essa coisa desse servilismo com os Estados Unidos, né? Que a gente viu dezenas de exemplos no governo Bolsonaro. E eu não sei como lhe parece, mas essa coisa da lógica dos vilões e dos heróis, não sei se ele. A mim parece que. Eu queria ver o que você pensa sobre isso. Quando eles dizem depois que uns queriam dar o golpe e os outros evitaram, estão reivindicando para si sempre o papel de tutores. Porque com essa lógica, no fundo, quem resolve se vai ter ou não são eles. É exatamente isso. E essa coisa tem a ver quer dizer, no fundo, né? Enfim, é uma reivindicação bastarda do poder moderador do imperador Dom Pedro II, né? Como se você pairasse sobre as classes, sobre os partidos. Imagine representando a nação e tal.
Qual é o canalha que não quer isso, né, Bob? Hein? Olha, como a gente vai entrar numa questão que é a coisa cultural profunda do Brasil, eu apenas lembro que você falou agora, Dom Pedro II, o patrono do Exército, Duque de Caxias. O pai dele foi o regente 2 vezes do Império. E o Duque de Caxias foi quem ensinou Dom Pedro a esgrimar e andar a cavalo, criança Olha, ainda. Então, pois é. como isso vem de lá de Claro, trás? como isso vem de longe. Vem de longe. Mas eu te pergunto o seguinte: e o racismo, qual é o papel nessa história toda? É. Que eu O sei que é um tema que racismo, você toca muito. exatamente, exatamente. Até porque aconteceu uma epifania na minha cabeça. Então, eu venho estudando desigualdade, racismo, isso há muito tempo, mais de 30 anos. Quando Bolsonaro foi eleito, eu tive uma intuição, entende? Quer dizer, você eleger um canalha tão solidamente canalha como Bolsonaro, né? O país tem que estar muito doente. E a maior doença, o câncer maior de uma sociedade é o racismo, né? Mas aí a gente precisa compreender, percebe, Bob? Né? Como ele se dá. Por quê? Porque aí as pessoas vão ser racistas, não é falando mais que você tem que matar preto, que preto não sei o quê, é burro, é preguiçoso. Então, ninguém vai dizer isso mais. Né? Ninguém vai dizer isso mais porque Getúlio Vargas, que é uma coisa que eu conto no livro, né? Construiu, pegando algumas ideias ambíguas, mas nesse caso foram extremamente progressistas, né? Se a gente compara, de Gilberto Freire, né, de que a identidade nacional brasileira ela é, antes de tudo, de origem africana. Né? E as paixões nacionais, samba, música, o futebol, como praticado pelos negros, isso tudo foi comemorado, transformado numa batalha cultural para Getúlio Vargas, porque ele estava querendo incluir esse pessoal. Né? Você não pode incluir e dizer, puxa vida, mas você está no lixo. Não, você tem contribuições a dar, você tem coisas importantes, você é importante, você é gente. Foi isso que ele quis dizer. Né? Montou uma democracia racial a partir disso? Não, obviamente não. Isso iria ser necessário muito mais coisa. Agora, ele tornou o racismo, que antes era explícito, até 1930, racismo explícito, Bob. As pessoas botavam anúncio de empregada doméstica preta dizendo que só contrataria se ela não tivesse esquecido de como se serve sexualmente a família inteira. Isso era dito no jornal, no Diário de Pernambuco, dito naturalizado, percebe? Isso é racismo explícito. Né? Com Getúlio, vai ter o racismo cordial. Você vai ser racista, mas não pode mais assumir. Né? Percebe? Aí, então, a questão é as máscaras que esse racismo vai assumir. A história do Brasil, a história da dominação social entre nós, a partir de Getúlio Vargas, vai ser as formas como as máscaras do racismo vão assumir para criar todas as relações entre as classes sociais, entre a gente. Tá? Eu acho que dá para explicar isso, enfim, em breve, a partir de coisas que a gente analisou no livro. Tá. Eu imagino que, por não conseguirem discernir qual é a função de um pesquisador que faz ciência, já lhe cobraram que por você dizer as coisas da maneira nua e crua, como você diz no livro, por exemplo, no longo título do seu livro já tem A Vingança dos Ressentidos, Bastardos, Pobre de Direita. Se sim, essa cobrança vem das ruas ou vem também da própria academia? Eu acho que deve vir dos dois lugares e tal. Das ruas eu nem sinto muito. Acho que é mais uma coisa do pessoal, enfim, bolsonarista, quem se sente atingido, etc. Né? E eventualmente tem alguma coisa né, no campo acadêmico e tudo, que é um campo extremamente montado por competições sobre coisa nenhuma, no fundo, entende? Então é um negócio assim, a gente nunca pode. Mas eu gosto muito de receber a crítica, né? Eu aprendo com a crítica, percebe? Mas esse tipo de crítica, para mim, não é uma coisa razoável. Por quê? Porque Eu você é um acho que pesquisador. claro, o Você... conhecimento e a ciência é para ser tornado
Entende? Quer dizer, a grande missão do conhecimento, não existe força revolucionária mais importante do que o conhecimento, Bob. As pessoas pensam que é dinheiro, pensam que é arma e tal, para isso é uma bobagem. Fácil Saber. mostrar que não é. Tem todo o processo de real mudança, seja do indivíduo, seja de uma sociedade, ele é construído a partir do conhecimento. Então, o conhecimento tem uma força revolucionária. Né? Então, a missão, como eu me vejo, eu obviamente me vejo com uma missão mesmo, né, e tal, entendeu? É de como você pode dizer as coisas, quer dizer, com pouca, quer dizer, livro, no máximo, alguns milhões vão ler, mas enfim, isso pode ser depois replicado, né? Não sei, não tenho controle nenhum sobre isso. Mas eu quero dizer as coisas, porque eu estou convencido disso, né? Que as coisas mais complexas, Bob, podem ser ditas da maneira mais simples. As pessoas são inteligentes. A inteligência foi retirada delas, é outra coisa. Né? Mas elas são inteligentes. Então, eu sempre quis fazer livros que uma enfermeira ou um porteiro possam ler e entender o livro. E, graças a Deus, eu tenho sempre visto isso. Nada me enche mais, entende? Se o rei da Suécia me escrever dizendo que gostou do meu livro, obviamente eu não vou desgostar disso, mas isso não tem grande impacto sobre mim. Agora, uma pessoa pobre, um negro, um pobre, tal como eu encontro várias vezes na rua, percebe? Que dizem que passou a compreender uma série de coisas melhor a partir disso, né? Isso me enche tipo assim, estou cumprindo o meu dever, entende? Então, saiba que eu já dei livro seu para algumas pessoas que não navegam nessas águas que nós conhecemos de uma forma ou de outra, você, evidentemente, muito mais, eu como jornalista, e o resultado foi esse mesmo. Rapaz, eu não sabia disso, olha, eu nunca tinha entendido. Pois é. O que para você é decisivo na formação do Brasil e em quais conflitos você percebe as resultantes dessa formação? Eu acho que o grande esquecimento entre nós, e é sempre um esquecimento pelas ideias, é outra coisa que as pessoas nunca percebem. Né? O comportamento humano, Bob, ele é determinado por ideias. A gente não é abelha, não tem DNA, não tem instinto, entende? É sempre por ideias, quer a gente tenha consciência disso ou não. Normalmente a gente não tem, né? As ideias, a classificação e a avaliação do mundo, as ideias sobre o mundo, são introjetadas, incorporadas de um modo que não é consciente, porque é de 0 a 3 anos, 0 a 4 anos. Né? Então a gente não imagina isso. O grande aspecto é a escravidão. A escravidão é o A e o Z desse país, até hoje. A escravidão continua. A minha principal tese como pesquisador, estudioso, é exatamente essa. A escravidão não acabou, ela só assumiu novas formas. Isso não é retórica. Você pode mostrar isso. Você pode mostrar, por exemplo, se tem 40% da nossa população que é montada, que é condenada a reproduzir trabalho braçal, muscular, desqualificado para a classe média e para nossa elite, exatamente como os escravos faziam. Né? A escrava doméstica, faxineira, empregada doméstica, nas suas mil formas, babá, etc, etc, né? E o escravo de ganho, né? O cara na moto, entende? Quer dizer, não é porque o cara tem uma moto agora e passa 16 horas em cima dela, entendeu? Que ele não é escravizado, ele é exatamente isso, que é a coisa de você manter o trabalho muscular, que é o trabalho do animal, o trabalho do escravo, entende? Então, para quem tenha olhos para ver, essa escravidão continua até hoje. A nossa elite é uma elite tipicamente escravocrata, Bob. Porque a elite não precisa ser burra, não, entende? Como a nossa. Né? Você pode traçar projetos, por exemplo, elite japonesa, alemã, chinesa e tal, né? Traça projeto para o país como um todo, fica com a melhor parte do bolo, obviamente, mas inclui as outras pessoas. Entende? A nossa não, a nossa é do saque imediato. Eu quero roubar o meu agora, no bolso, não importa. Entende? Nem que eu precise queimar uma área do tamanho da Itália, entendeu? Para fazer grilagem depois, como aconteceu há 2 meses atrás. E, só para concluir esse raciocínio, o pensamento social brasileiro, que é paradigmático, que é o cânone, né?
que vai ser ensinado em todas as escolas, em todas as universidades e reproduzido pela imprensa, porque você sabe muito bem que nem os jornalistas, nem ninguém constrói as ideias que está utilizando, ele retira isso do tesouro de ideias dos grandes pensadores, né? O que é o Brasil, de onde vem a corrupção, por que o atraso, por que não sei o que, isso tudo são, né? Não é ninguém que não seja especialista que possa responder, e esse cânone, ele vai negar a escravidão, Bob. Ele vai dizer que a nossa singularidade é uma cultura da corrupção que vem desde a Idade Média em Portugal, que é ridículo, não pode ter corrupção na Idade Média, não existia a noção de bem público sequer, porque o bem público só quando o povo é visto como a base de todo o poder, você pode pensar na noção de um bem público para ser roubado por um particular. Entende? Raimundo Fauro contou essa bobagem para o país inteiro e 207 milhões de pessoas acreditam nessa fraude até hoje. Né? Por quê? Porque ela foi... ou seja, e aí, se você diz que essa tradição, a escravidão fica completamente invisibilizada. Então, olha, tinha alguns escravos e senhores ali e tal, mas o que importa é essa coisa aqui patrimonial, o povo corrupto, eleitor de corrupto, percebe? Uhum. Por que esse tema foi inventado? Ele foi inventado porque a elite de São Paulo queria retomar o Estado para roubar, não é isso? Né? Como ela já roubava desde o século XIX, o orçamento público era para manter os preços do café, etc, etc. Né? E foram derrotados militarmente, né? Quer dizer, esse divisor de águas com Getúlio Vargas, anos 30 e 40, manda na gente até hoje. Inclusive, as ideias foram produzidas nesse. Tá? Aí viram o quê? Olha, a gente não vai derrotar esse cara assim, né? Mas a gente tem o quê? A gente tem algumas cabeças malignamente inteligentes, né? Júlio de Mesquita e outros e tal. Olha, a gente tem todos os jornais, tem todas as rádios, tem todas as editoras, né? Não é só a indústria e as fazendas de café, né? Toda a produção simbólica, ou seja, de mercadoria simbólica, era controlado por essa mesma elite. Então, a gente pode pôr a visão de mundo que a gente quiser. Obviamente, foi isso que o pessoal chegou. Né? Faltava para eles o quê? Porque se você tem jornal, televisão e tal, isso não é ainda a sua grande arma. Não basta ter esses meios. Você precisa ter ideias. Quais vão ser as ideias envenenadas que você vai bombardear para aquela população para imbecilizá-la? Né? Entende? Essa é a grande questão. E essa elite vai construir a USP em 1934. Como, é claro que tem gente super talentosa, eu tenho um amigo lá, mas ela foi construída para ser uma usina de ideias elitistas, e foi, e é. Né? E ela é um modelo para todas as nossas universidades, que nunca foram de esquerda. Né? Sempre defenderam essas ideias elitistas, que são só aparentemente críticas, né? E elas vão dar o que a essa elite? Tudo que ela precisa. Sérgio Buarque, que é o cara mais importante, o pensador mais importante, por quê? Porque até hoje, mais de 90% dos intelectuais seguem Sérgio Buarque. Né? Ele é ensinado em todas as universidades, em todas as escolas. Ele está em todos os jornais, todos os dias. Com o impacto de quais ideias? A corrupção não é do mercado, como a gente estava discutindo antes, ela está no Estado. Olha que coisa legal, né? Para quem é elite, entende? Quer dizer, o Estado é a única instituição que pode peitar o mercado e você já estigmatiza e enfraquece o Estado. Você diz que é ladrão, entende? Você tem uma imprensa sua para dizer isso depois. Né? Aí você já estigmatiza a própria política e a participação popular, portanto, né? E você já desmoraliza o voto do cara que é pobre, negro e mestiço, que ele vai ser o eleitor corrupto, né? Eleitor de corruptos, entendeu? Porque o branco que vai chegar em São Paulo e no Sul nunca se considerou, até hoje, inclusive, parte desse povo mestiço e preto, entende? É a gentezinha canalha, cínica, que vai sair à rua, né? Porque não queria preto sentando no banco das universidades junto do seu filho, mas pega muito mal dizer isso,
Né? Aí o que é que essa coisa da corrupção faz? Ela moraliza o racista. Né? Entende? Aí o canalinha é branco, como eu vi aqui em São Paulo, 1,5 milhão no dia 15 de março de 2016, né? Só tinha branco, Bob, só branco e bem vestido. Os jardins tinham descido em Por peso. lá passei. Exatamente, né? Reclamando Combinavam. contra a corrupção. Olha que Eu coisa tava, legal você deu para esses caras. Hã? eu tava no aniversário na véspera e estavam combinando um champanhe antes do dia Ai, 13 de março. muito bom. É exatamente isso. Né? Então, Olha, entende? Quer dizer, como o que é que você dá para essa classe média branca? Né? Você diz o seguinte: olha, ninguém nunca vai competir com você pelo monopólio do capital cultural. É isso que está sendo dito. Né? E essa coisa de botar preto nas universidades mexeu com isso. Mas aí pega mal você dizer, não, eu não quero que os pretos tenham as mesmas chances e tal. Entende? Aí você não pode dizer isso. Não, não, eu não sou racista. Eu sou defensor da moralidade pública. Percebe? Olha o que esse tema da corrupção faz, entende? Como ele imbeciliza o povo, né? Ele imbeciliza, porque ele é o racismo só, ele está ali porque, né, é essa classe média branca que é o monopólio do capital cultural legítimo, e a elite não quer que o Estado gaste com os pobres, para sobrar dinheiro para essa elite. A única razão tem nada a ver com a corrupção. Quem é corrupto é a classe média branca e é essa elite. Né? Mas aí você moraliza, entende isso? Você moraliza o racista. É isso que eu acho que é fundamental da gente compreender. E o escândalo com a PEC das domésticas, e agora o horror que é essa história do imposto de renda, com a isenção de imposto de renda para quem ganha 5 mil até 7.200. Escândalo, né? Escândalo, mas já tem que ter uma Escândalo. Como contrapartida. assim, né? É isso, como assim? Onde nós vivemos, né? Enquanto isso, lá embaixo, mortos de morte matada ou matando-se entre si, né? Nas guerras de gangues e Exatamente isso. facções, etc. Que é o tema do livro um pouco, né? Exatamente essa guerra entre os pobres, né? Porque obviamente Bolsonaro foi votado por todas as classes, mas não importa em termos de voto, né? Em quem a elite ou a classe média branca vota, entende? O pessoal não elege nem senador, entende? Que o que importa é o povo, os 80% que são pobres, né? Aí você vai ter o racismo também atuando aí, não é só para fazer com que a classe média branca e a elite se sinta superior ao povo. É para isso também. Né? Mas se criou entre nós, Bob, uma espécie de casta dos intocáveis, como na Índia, que é quase toda preta. Né? Percebe? Pessoal sem nenhum direito, desumanizado constantemente. Né? A polícia pode matar, que não causa comoção nenhuma, ao contrário, a classe média aplaude, etc, etc. Entende? Você desumaniza isso. Né? E aí esse pessoal vai ser o bandido novo, outra máscara do racismo. Né? Tudo que o negro faz vira crime. Entende? O crime não é o que o Lehman fez. O crime é você vender uma trouxinha de maconha na esquina porque você não tem não aprendeu nenhuma outra coisa. Você cria o criminoso e o crime, né? E aí, quando você faz isso, meu querido, o que é que a pregação evangélica faz? Diz o seguinte, olha, diz para esse negro evangélico, né? Entende? Que ele vai fazer uma oferta, como lá no filme do Poderoso Chefão, Bob, que ele não pode recusar. Entende? Que é o seguinte, ele está com a cabeça toda embaixo da água, né? Ou seja, humilhação, etc., desumanização constante. Aí a pregação evangélica tira esse cara pela cabeça e fica com água até aqui. Ele pode ganhar ar, né? Entende? Olha, venha para cá. Quer dizer, embranquecer, você assumir os valores do opressor, não é ficar com a pele branca aí entre nós. Né? Esse embranquecimento existe há 500 anos. O mulato e o negro que adotar os valores do opressor contra os seus irmãos pode ser aceito, vai ser aceito. É exatamente isso. Esses caras vão votar como votaram em São Paulo, pelo cara que vai dizer que quer matar gente. Todo mundo sabe que esse matar gente é matar preto.
Entende? Ninguém fala isso, mas é isso. E o secretário do capitão Tarcísio Derrite, que matou 16, segundo todas as reportagens contam, que diz: eu matei muito ladrão. Agora diz que a polícia é que, na verdade, pratica os verdadeiros direitos humanos, e a pesquisa do IPEC pega 52% das pessoas apoiando as polícias. Claro, é impressionante. É exatamente isso, né? Quer dizer, porque aí você faz o quê? Você moraliza esse cara, porque normalmente você está... Desses 80% que são pobres entre nós, 40% ganha de 0 a 2 salários mínimos, né? E esse segmento intermediário, a antiga classe C, né, que o pessoal chamava, ganha de 2 e 5, né? Esse pessoal foi o segmento suporte de Bolsonaro. O branco pobre do Sul e de São Paulo, que se identifica emocionalmente com Bolsonaro, como o nordestino pobre se identifica com Lula, né? Que é o branco raivoso, né? A raiva de Bolsonaro e tal, já, né? As canalices de Bolsonaro e tudo. Esse cara é um cara que foi injustiçado, não teve acesso a capital cultural, como os brancos da classe média real, etc. Mas ninguém explicou para ele, né? Como ele foi injustiçado. Então ele fica só com essa raiva, né? Alô? A pregação evangélica ajuda ele, né? Na medida em que vai dizer para ele, né? Essa faca envenenada aí que está dirigida contra você, eu tenho aqui grupos já previamente estigmatizados para você jogar nela. Pretos, que você vai chamar de bandidos, mulheres, LGBT, gay, etc, etc. Aí você tem a velha estratégia de toda a extrema-direita, né? Você cria um bode expiatório, né, para que você possa canalizar a raiva desse pessoal. Aí esse branco pobre do Sul vai achar que ele ficou pobre, ou seja, ele perdeu os 70% lá de aumento real do salário mínimo, que tinha impulsionado a poupança popular, etc., com o Lula. Isso foi retomado pela Faria Lima, isso foi um dos motivos do golpe, né? Retomar essa massa de dinheiro para esses especuladores. Esse cara vai achar que é o nordestino pobre que faz filho e Bolsa Família que está roubando os parcos e recursos dele. Claro, num preço que não explica nada, entendeu? E a propósito disso, quando você vê as imagens dos ditos Faria Limer, essas imagens correram nos últimos dias, muitas, nas últimas semanas, festejando: eu faturei 7 milhões. Que sensação você tem? Cara, eu tenho raiva, tenho muita raiva. Eu tenho muita raiva. Né? Eu tenho fantasias até, entende? Que eu não posso contar, de tão agressivas. Como é que Mas disse eu o outro, gostaria né? muito... Meus instintos mais tribais, lembra? Exatamente, os instintos mais primários. Mas eu acho assim que... exatamente. Eu acho que a principal coisa que o conhecimento tem que fazer com esse povo tão sofrido como nós é mostrar para ele quem são seus reais inimigos, né? Entende? Esse que é o ponto principal, eu acho, né? Porque nós estamos falando esses caras são... Não, desculpa, eu te interrompi. Não, eu tinha acabado. Não, nós estamos falando aqui de sentimentos como raiva, e ausência, portanto, de urbanidade. Então, eu te faço uma última pergunta. Tá. De Belém a Porto Alegre, norte, sul, leste, oeste, as cidades estão sendo arrebentadas pela sanha e voracidade imobiliária, financeira, etc, etc. Né? E num país que anuncia a necessidade de se descarbonizar, de se reindustrializar via hidrogênio verde, gastando 3,7 bilhões. Bilhões não, trilhões. Quer dizer, como é que se sai dessa encruzilhada? Porque, né, é a hora da fome, estão arrebentando as cidades. Você não anda mais, inclusive os carros já não andam. São Paulo, Salvador. Né? Como sai disso? Ou não sai mais? Eu acho difícil, né? Falta água nas grandes cidades, é um negócio impressionante isso. A infraestrutura está completamente quebrada, não tem investimento, saneamento básico, infraestrutura em lugar nenhum, mesmo nas cidades como São Paulo, Rio e tal, né? O novo CEO da Sabesp diz o seguinte: não, investimentos, quem
Quem cuida disso é o Estado. Quer dizer, compraram, vão faturar os dividendos, agora investimento é com o Estado. Claro, Não claro. teve nem Que a é missa do exatamente sétimo uma dia das direito. formas de saque, né? Ah, Você pega preço de banana, deságio de 2 bilhões, né? Ou seja, não que teve nem a missa de negocião, né? Quer 30º dizer, dia. a Faria Lima adora isso, né? É, não teve nem a missa de 30º dia. Já É, estão. exatamente. Gessé, quase chegando ao final, eu pergunto: o que você ainda diria? Eu falei dessa coisa da pregação evangélica, a necessidade que esse pessoal tem de se sentir uma distinção social superior, percebe? Alguém, Então, diga, né, que então é você está dizendo extremamente já agora, fala. compreensível para mim, extremamente Aham. compreensível, porque essa dimensão moral é a mais importante, Bob. Né? A gente acha tolamente que é dinheiro e poder. Dinheiro e poder são meios, né? E quem vai atrás de dinheiro e poder está procurando alguma distinção social positiva que os distancie de quem não possui isso. Né? Senão, ninguém iria, quem tem $1 bilhão, não ia atrás de 5, de 10, de 20 e tal, né? Dessa loucura completa. Né? Então, você tem aí esse aspecto, que é a necessidade moral de ser respeitado. A gente tem 80% do nosso povo que é humilhado, objetivamente. Por quê? Ora, porque é pobre num país rico. Isso que as pessoas sabem que é um país rico. Né? Chegou a ser a sexta maior economia do mundo há 10 ou 12 anos atrás, indo para ser a quinta, etc. Né? E aí você tem essa pobreza pela comparação internacional, ou seja, né, você não tem acesso a ensino de qualidade, não tem acesso à educação de qualidade, não tem acesso à cultura, não tem acesso a nada que a modernidade trouxe para as pessoas, percebe? É uma vida difícil, etc. Né? Então, esse pessoal é humilhado. Né? A saída que a pregação... Por que a pregação evangélica entrou como um azogue nisso aí? Ora, porque ela vai dizer a algumas dessas pessoas, metade delas, pelo menos, né? Olha, você né? Jesus está contigo e tal, entendeu? Você é um homem de bem, é um pobre honesto, etc, entende? Para diferenciá-lo, né, de quem você vai criar como um crime, etc, né? E aí pode ser simplesmente o fato de você ser mulher e o fato de que a extrema-direita vai dar a essas pessoas humilhadas, que vivem nas sombras, que ninguém nunca perguntou a opinião delas, eventualmente nem a mulher queria saber qual era a opinião dessas pessoas e tal, né? E aí o cara se vê como agora, né? Participando de uma vanguarda política, mudando o país, com um cara né, que é a representação de si mesmo na própria presidência da República. Esse cara que sempre achou que nunca participou de nada, está achando que está agora no centro de poder, etc. Né? Esse pobre coitado que jogou essa bomba lá no Supremo, etc. Né? O que é que eu imagino ali? Uma vida nas sombras, entende? Um negócio assim, e aí uma morte que vai redimir, né, em glória uma vida, entende? Sem nenhuma expressão, etc. Então, a gente tem que compreender isso. Como esse povo humilhado vai ser manipulado na sua vulnerabilidade, né, para ser manipulado pela pregação evangélica e pela extrema-direita, que montaram uma união entre si. Né? As igrejas evangélicas são anti-esquerdistas. Né? Isso não tem... Pode ter pastor legal e tudo, ótimo e tal, mas né, o negócio é todo montado para eliminar a causalidade social da vida, né? Que é exatamente onde a esquerda, a ciência e o conhecimento transita. Era isso que eu tinha para dizer para fechar um pouco a nossa discussão. Queridíssimo Gessé, muito obrigado por essa tão estimulante, antes de tudo, conversa. Espero que nos Obrigado, Bob. conversemos em breve de novo. Ótimo, então. Um abraço grande para você e para a nossa audiência também. Tudo de bom.